Dirigimos com paixão. Mas infelizmente, ir para as ruas é uma caixinha de surpresa. Você sabia que no Brasil tem cerca de 72 acidentes de carro por hora? E se acontecer com você? Nós estamos aqui para te ajudar. Tem em mãos o aplicativo da Bateu, resolveu. Iremos te guiar na coleta de provas através do aplicativo. Receba de forma gratuita em até 24 horas a resposta se você foi o causador ou a vítima do acidente. E aí, gostou? Baixe agora mesmo o aplicativo Bateu Resolveu. Conte conosco. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conectrânsito, o programa que conecta quase tudo ao trânsito. Para você que ainda não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Vargas de Souza, sou apresentador do Conectrânsito e também o mantenedor do canal Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito. Para você que ainda não conhece, convido você a apontar a câmera do seu celular aí para esse QR Code que você está vendo na sua tela, conhecer essas duas obras aí da minha autoria. Primeiro, o livro Efeito Transformers em Trânsito, que é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano. E o segundo e mais recente, o livro A Indústria, onde eu trago algumas percepções enquanto agente de trânsito. Para você que ficar conosco até o final do programa, eu vou estar liberando um combo com super desconto aí para você estar adquirindo essas duas obras, certo? Com o apoio da Super Bateu Resolveu, uma das nossas apoiadoras do programa aí, que entrega em até 24 horas um laudo pericial do seu sinistro de trânsito. Para conhecer um pouco mais do serviço da Bateu Resolveu, só mirar também a câmera para esse QR Code que está na sua tela aí. E aproveitando a ocasião, né, agora no mês de julho, mês no qual o programa Conectrânsito fecha um mês, né, comemora um ano de aniversário. Então, convido vocês a conhecerem essa novidade aí, que é o audiobook, né, que eu lancei recentemente. E durante esse mês de julho, no mês de aniversário do programa, você pode estar adquirindo ele com um desconto de 50%, acessando a minha loja lá e utilizando o cupom aniversário, certo? Então, não perca tempo. Você que gosta de ler também na correria e não consegue parar para ler, quiser escutar então essa obra, fica esse convite. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, convido vocês a prestigiarem o nosso convidado de hoje aí, é o Paulo Pegas. Paulo, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia, Rodrigo. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aí com você, conversando sobre esse nosso desafio aí de redução de morte no trânsito. É um desafio enorme, né? Um trabalho de formiguinha, diário, contínuo e constante. Paulo, antes da gente falar um pouco da tua história, hein, da tua trajetória, quero convidar os nossos espectadores, nossos ouvintes aí, que o programa depois vai virar podcast também, a conhecerem rapidamente um outro apoiador aí do nosso canal. Mas antes disso, vou dar um alô aí pro pessoal que está nos prestigiando lá pelo LinkedIn, o Jonas, o Carlos também, mandando seu alô aí, uma boa tarde para todo mundo. Se você, assim como eu, né, gosta de escrever, tem essa facilidade, convido vocês a conhecer o trabalho de uma outra empresa aí que apoia também o Conectrânsito, que é a Filos editora pela qual eu publiquei meus 2 livros, e muito em breve deve estar saindo um terceiro aí que está no forno também. Então, não fecha negócio com nenhuma outra editora antes de falar com a Filos Editora. Dá uma olhadinha aí no belo trabalho da Filos. A Filos Editora é uma editora independente, um selo editorial independente,
Estamos atuando por volta de 4 anos e meio no mercado literário, auxiliando novos autores a se lançarem e produzindo livros físicos a baixo custo. A nossa sede editorial fica em Cerqueira César, onde eu moro, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, e nossa sede gráfica fica em São Paulo, aqui mesmo, na capital devido à logística, mas entregamos para o Brasil todo, inclusive para países de fora, como Angola, Portugal, Espanha e assim por diante. Filos, projetando pensamentos. Tá aí então Filos Editora projetando pensamentos. Para conhecer mais do trabalho da Filos, aponta aí sua câmera para esse QR Code que está no canto da tela e que vai ser encaminhado lá para o site da Filos. E se você gosta de escrever, mas não tem conteúdo suficiente para um livro inteiro, ainda não tem condição também, né? Porque a gente sabe que publicar um livro muitas vezes pode ser algo um tanto quanto caro, né? Então eu convido vocês a participarem do concurso que eu estou organizando aí, que é o Crônicas da Imobilidade, né? Para você participar, vou deixar o QR Code aí para você acessar e saber mais informações para você estar podendo fazer parte, né? Os 20 melhores textos farão parte de uma antologia inédita na área do trânsito, certo? Então, concurso Crônicas da Imobilidade. Fica um convite para todos aí. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos saber um pouco mais da história aí do nosso convidado, né? No primeiro quadro do nosso programa, que é o Conectando os Pontos, onde os nossos convidados falam um pouco mais aí sobre a sua trajetória, né? De onde saíram e onde chegaram nessa grande estrada, né? Que é o trânsito, a segurança do trânsito. Fala para nós aí, Paulo, como é que tu chegou até essa área? Bom, Rodrigo, a minha formação é marinha, né? Eu fui oficial de marinha durante 32 anos. Depois que eu saí da marinha em 2005, eu fiz um mestrado em produção na PUC, do Rio de Janeiro. A minha dissertação foi com a produção dos veículos da BMW e da Mercedes. E nesse trabalho junto ao pessoal da BMW e da Mercedes, eu comecei a perceber a preocupação que eles tinham em relação à segurança ativa e passiva dos veículos. E aí eu comecei a estudar, fiz um doutorado em engenharia de transportes, concluí em 2016. E nesse doutorado, durante o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer também um curso de especialização na Universidade de Newcastle em perícia de acidentes de trânsito. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar. A minha tese de doutorado foi modelagem de predição de acidentes, usando o conceito de você entender os fatores relacionados, principais e secundários relacionados aos sinistros de trânsito, e a partir daí modelar isso e ter uma predição para evitar que esses sinistros ocorressem, né? Essa é a minha proposta de tese de doutorado e pretendo talvez um dia fazer isso como um pós-doutorado, a validação desse modelo matemático. Se tiver oportunidade, pretendo fazer um pós-doutorado nessa área. Já usando inclusive inteligência artificial. Que é uma área que está em franca expansão aí atualmente, né? É. Beleza, então. Paulo, o nosso próximo quadro, eu não sei se tu já assistiu algum outro programa aqui, algum outro episódio, ou se não assistiu, se assistiu aquele programa do Raul Gil, que existia, nem sei se existe ainda, né? Antigamente existia aquele programa do Raul Gil que tinha o quadro aquele do chapéu, né? Se você tira ou põe o chapéu, né? Que foi onde eu me inspirei para criar esse quadro aqui, na verdade. Mas como a gente está num contexto de trânsito, né? A gente trocou o chapéu, né, pelo acelerador. Então, o nosso próximo quadro é Você Acelera ou Freia, né? Onde eu vou estar te passando algumas situações aqui, né, da nossa atualidade, do nosso trânsito, e tu vais responder se tu acelera ou freia, né? Ou seja, se tu é a favor ou contra essas situações e, obviamente, por quê, certo? Ok, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira situação aqui diz respeito ao atual processo de formação de condutores do Brasil. Tu acelera ou freia, assim como ele é? Freio completamente, principalmente a formação de motociclistas, né?
Eu entendo que a prova de habilitação de um motociclista em parque fechado, sem qualquer experiência de trânsito, né, é pior do que você dar um porte de armas para um cidadão despreparado, né? Hoje discute muito essa lei da violência, né? O porte de armas está sendo debatido, o recolhimento de armas está sendo debatido, mas não se recolhe a habilitação nem os veículos dos portadores que põem em risco a vida de inocentes. Então, eu acho que a formação hoje no Brasil ela é precária. Na condução de veículos, de certa forma, você ainda tem a autoescola. Não sei por quanto tempo ainda, mas ainda temos a formação em autoescola, né? A tendência é acabar com a autoescola, e se fizerem isso, eu entendo que é crime doloso, né? Porque aí você está liberando a arma, que é o veículo, e está dando o porte livre para o cidadão matar ou morrer. Então, eu entendo que não é cabível no Brasil, com a formação psicológica que o brasileiro tem, né, você liberar a arma e o porte de arma nessa situação. O brasileiro normalmente já tem uma dificuldade de respeitar o próximo. E se você ainda dá um veículo na mão desse cara e não avalia se ele tem capacidade ou não de conduzir em segurança, você está criando um crime doloso, ou seja, você está efetivamente dando condições da pessoa matar. Concordo plenamente. E isso é uma coisa que eu me pego pensando a respeito sempre muito, principalmente quando dou palestras em CFCs, né, em Centro de Formação de Condutores, quando a gente fala sobre essa questão da formação do motociclista, né, da categoria A. O que tu acha, assim, pela tua experiência, pelo o que ocorre em outros países, até também, de repente, como é que seria uma formação ideal para o motociclista? Rodrigo, eu entendo que, primeiro, né, a experiência que eu tenho de condução, por exemplo, nos Estados Unidos, né, e no Reino Unido, na verdade, o Brasil tem alguma coisa que ele tentou copiar. O motorista, no primeiro ano de condução, de habilitação, ele está com a carteira experimental. Só que isso não é revelado para as pessoas que estão fora do veículo, né? Lá no Reino Unido, por exemplo, você usa uma letra no para-choque, é obrigatório você ostentar uma letra, né, que diz que aquela pessoa está em fase de experimentação, de experiência. E é mais ou menos, o cuidado que você tem é mais ou menos o mesmo que você tem aqui no Brasil quando vê um veículo de autoescola. Você mantém distância, você evita ficar atrás, você sabe que é uma pessoa que não está preparada para reações bruscas. Inexperiente. Então, inexperiente. Então, eu acho que a primeira coisa aqui no Brasil é você, já que você deu uma licença provisória, você, de alguma forma, deixar que isso seja uma evidência ostensiva para as pessoas, para as demais pessoas que estão no trânsito, né? Uhum. Você tem que entender que aquelas pessoas estão numa fase experimental. Isso seja numa motocicleta, isso seja no automóvel. Quanto à motocicleta e até mesmo ao automóvel, eu acho o seguinte: a potência do veículo, a cilindrada ou a potência, ela tem que ser restrita. E eu acho que as pessoas deveriam ascender à medida que elas tivessem uma avaliação positiva na condução de veículos com potência ou cilindrada inferior. Ou seja, uma habilitação... né? Classe... Exatamente. Quando eu tirei a minha habilitação, A2, a minha habilitação de moto, quando eu tirei isso em 1978, 77, 78. Não, foi 76 que eu tirei a minha habilitação de moto, com 18 anos. E eu lembro que naquela época a minha restrição era pilotar motos até 250 cilindradas. Eu não poderia aspirar uma moto de cilindrada maior. Na renovação da habilitação, como eu não tive acidente, como não tive sinistro, né, eu tive uma condução sem multas, eu recebi do Detran a habilitação para o A2.
Aí eu já poderia conduzir motos até, se eu não me engano, 750 cilindradas. Mas eu não poderia, por exemplo, conduzir uma Harley Davidson. Na época já tinha 1.200. Da mesma forma, eu acho que os automóveis também deveriam ter essa limitação. O condutor inicial ele deveria ter uma habilitação em veículos até cilindrada 1.000 ou até 1.500, não sei. Se bem que hoje em dia um veículo turbo com uma cilindrada baixa... É isso que eu ia dizer, uma tecnologia... Mas aí entraria o quesito potência. Você poderia ser ou a cilindrada ou a potência do veículo. Uhum. Eu acho que a relação peso-potência é que é relevante na situação, na circunstância. Eu acho que a norma deveria dar uma relação peso-potência para o veículo, porque aí está diretamente relacionado, né, com a capacidade de reação do veículo e a habilitação para aquela pessoa conduzir um veículo dentro daquela capacidade. Porque você pega hoje um veículo desse, 1.0, motor 3 cilindros, que você pisa e ele acelera quase de 0 a 100 em 8 segundos, 9 segundos, como tem alguns veículos aí no mercado. Para uma pessoa sem experiência, fazendo uma curva, ele capota. Simplesmente numa arrancada de um retorno de sinal, uma pessoa inexperiente, se cravar o pé no acelerador, consegue capotar o carro. E isso, por incrível que pareça, é um sinistro muito comum aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, eu acho que poderia ter uma gradação, sim. Beleza. Próxima situação, então, diz ainda respeito a CNH, mas há esse recente aumento, né, do limite da pontuação de 20 para 40 pontos. Tu acelera ou freia, Paulo? Eu freio. Eu freio pelo seguinte, eu acho que não interessa se o camarada tem uma rodagem pequena ou grande, né? O fato é se ele cumpre a lei ou não cumpre a lei. Eu acho que qualquer benefício que você crie para os transgressores da lei, ele é inaceitável. Porque a primeira coisa, eu acho que o que as pessoas não entendem é qual é o escopo da lei. Quando você restringe a velocidade máxima numa área urbana, e você coloca, por exemplo, um radar, você coloca um quebra-molas, né? Qual é a finalidade de restringir? Por exemplo, porque tem uma escola e uma criança pode atravessar de forma inadvertida, você não ter tempo de reação ou capacidade de frear o veículo a tempo e levar aquela criança a óbito. Então, o que falta, eu acho que o que falta no Código de Trânsito é o entendimento da população da razão pela qual você precisa cumprir as regras de trânsito. Por que você não pode avançar o sinal? Por que num sinal amarelo você deve avaliar se tem ou não tempo para você prosseguir ou se você deve parar antes da faixa? Então, as pessoas têm que entender porque estão colocando inocentes em risco. E esses inocentes normalmente são os vulneráveis, ciclistas ou pedestres, né? Ou até mesmo os motociclistas que, assim que o sinal abre, eles parecem que estão na Fórmula 1, né? Eles ganham um festival de arrancada, eles arrancam e sequer percebem se tem ou não um carro em aproximação. Então, eu acho que esse aumento de pontuação, na verdade, está incentivando as pessoas com aquela elasticidade. Não, eu posso ir até 40 pontos. Eu estou com 30 só, eu posso ir até 40. Eu ainda posso avançar um sinal vermelho, eu ainda posso parar em local proibido, né? Então, as pessoas avaliam o risco. Só um exemplo, Rodrigo, eu morei 2 anos em Londres e tem um caso típico de alguém que parou num local que era proibido parar e estacionar. E o que aconteceu com essa pessoa? Quando ele foi no banco descontar o dinheiro e voltou, tinha um policial do lado do carro. E ele pediu ao policial, olha, eu estou voltando para o Brasil, eu saquei um dinheiro aqui no banco, o senhor pode me multar. O policial perguntou, o senhor sabe o significado da placa? Sei sim, é proibido parar e estacionar. Para encurtar a história, o policial perguntou 3 vezes, ele respondeu afirmativamente 3 vezes, foi preso, foi para um tribunal, o juiz perguntou ao banco quanto ele tinha sacado e foi o valor da fiança que essa pessoa pagou, voltou para o Brasil sem 1 centavo, né? E ainda proibido de pisar em qualquer país da comunidade britânica por 10 anos.
Porque o entendimento lá é o seguinte: se você sabe que é proibido e deliberadamente deixa de fazer, é crime, não é contravenção. Ele multaria se você não soubesse o significado da placa, mas você sabe. Então, eu acho que o que está faltando no brasileiro é entendimento do porquê da regra, né? E respeitar a sinalização porque alguém pensou que aquele local é proibido porque põe em risco uma manobra, põe em risco a visibilidade da rua, obstrui o tráfego. As pessoas têm que entender. Se não concordam com a sinalização, você recorre ao Departamento de Trânsito e pede uma revisão. Não, eu acho que aqui está rigoroso demais. Aqui é uma área residencial, vamos poder parar veículos. Será que a gente não pode negociar isso, fazer alguma coisa, ou criar uma área de estacionamento próxima? Eu acho que o cidadão tem que exercer a cidadania de uma forma racional e lembrar da comunidade. O direito de todos prevalece em relação ao individual. E o brasileiro, eu acho que ele está muito egoísta em relação à forma de pensar, principalmente no trânsito. Nós temos uma relação muito curiosa com o trânsito, nós brasileiros, né? Eu costumo dizer sempre, o Brasil talvez seja o único lugar do mundo onde o condutor ele questiona a visibilidade do agente autuador, mas não a sua velocidade, né? Eu passei a 80, onde era o limite 60. Não, mas é porque o cara estava escondido, né? Ou seja, não importa o erro dele, importa que o agente estava escondido para multá-lo, né? Ou seja, é uma terceirização da culpa, né? É ridículo. E o fato da velocidade ser 60 e o risco que ele está impondo a terceiros não é considerado, inclusive, no recurso. Porque o próprio recurso da multa considera que você tem que estar pintado, alertando que o limite é tanto, e é no ponto. Passou do ponto, ele volta a andar a 80 e não é multado. Eu acho que os radares deveriam ser de velocidade média no trecho e multar pela velocidade média no trecho. Se o trecho é de 40 em frente a uma escola, um radar a 1 km da escola, um radar 1 km depois da escola, e aquele trecho de 2 km, 40 km de média de velocidade. Se você quiser andar longe. Bom, tu acompanha meu trabalho, sabe que eu sou muito ligado em tecnologia, né? Eu acho que os carros deveriam ser equipados com geolocalizadores através de GPS e os próprios carros nos autuarem, né, quando a gente passa da velocidade. Porque hoje, quando a gente liga o GPS ali, ele já mostra, né, com uma margem muito pequena de erro, a velocidade que a gente está em deslocamento, né? Então, Rodrigo, isso é muito possível, né? Eu cheguei a dirigir uma Mercedes na Alemanha e ele tinha no odômetro, tá? Não é no GPS, no odômetro, uma placa de limite de velocidade. E se você excedesse o limite de velocidade daquele ponto, ele emitia um sinal sonoro que era ensurdecedor. Você não conseguia continuar acima do limite de velocidade por causa do barulho ensurdecedor que dava na cabine do automóvel. Então já é quase uma multagem, né? Ele já está te dando um alerta que você prossegue se você quiser, né? Mas aqui no Brasil a primeira coisa que o pessoal ia fazer era desabilitar o arranjar, encontrar ali como é que se chama ali o chip, né? O fusível ali, porque desliga exatamente o sistema. Beleza. Bom, falando muito em questão comportamental, né, que acho que o que mais, a maior causa, né, de acidentes, né, ou melhor, de sinistros, né, no trânsito, eu te pergunto, quanto à questão da automação, Paulo, automação veicular, tu acelera ou freia? Rodrigo, é complicado. Essa questão é complicada. Antes de eu responder, deixa eu te colocar a parte. Eu fui instrutor de um veículo autônomo da Volvo há uns 4, 5 anos. Eu fui convidado pela Volvo para trabalhar nisso. E a primeira coisa que a gente percebe é que o carro ele tem uma tecnologia fantástica e a proposta do veículo autônomo
não se envolver em sinistros de trânsito e preservar vidas. Né? Então, se você olhar nesse aspecto, o veículo autônomo, você acelera, porque ele vai tentar inibir a falha humana. Né? Ele vai tentar anular o elemento humano. Mas a questão é, né, até que ponto nós, vendo o outro lado, né, as pessoas que estão fora do carro, as pessoas que ainda estarão em veículos que não são autônomos, né, elas estão preparadas para dividir o espaço com os veículos autônomos, porque aí você tem que frear. Então, uma situação típica, né, aconteceu nos Estados Unidos. Numa perseguição policial, o carro da polícia entrou na contramão e deu de cara com um veículo da Tesla. E o veículo da Tesla automaticamente freou e bloqueou a rua. E o veículo policial não pôde prosseguir na perseguição, ele precisava entrar na próxima esquina e o contraventor passou na frente do Tesla, mas o policial não conseguiu passar. E pior, o carro entrou em módulo de segurança. O condutor não conseguia tirar o carro da frente do carro da polícia. E o policial ficou nervoso e, sabe, querendo ameaçar o cara, tira o carro. Então, a tecnologia ainda é muito nova, é muito insípida, a gente não tem maturidade para lidar com isso ainda. Tá? Eu acho que em circuitos controlados, você até pode se aventurar a ter o veículo autônomo. Tá? Em corredores, por exemplo, se os veículos autônomos andarem num corredor como o de um BRT, por exemplo, eu acho que seria perfeita, você poderia acelerar a condução dos veículos autônomos. Mas enquanto o percentual de veículos autônomos for inferior ao veículo não autônomo e conduzido por pessoas despreparadas, né, eu acho que vai ser calamitoso, porque um veículo autônomo vai causar acidente. Ele, de repente, vai ver um carro na contramão, ou vai ver uma moto cruzando numa faixa de pedestre ou andando na calçada na contramão, e ele vai reagir, porque é uma coisa inopinada, ele não foi programado para isso. Né? Então, é perigoso. Eu lia semana passada uma reportagem que falava de um grupo de manifestantes na Califórnia, que eles estão, de certa forma, sabotando, né, os veículos autônomos. Na Califórnia, se não me engano, já há uma frota de 400 veículos já. E esses veículos, eventualmente, eles têm bugs, né, no sistema deles, eles travam, né, no meio da rua e, né, como tu disseste, só destravam com a presença de um técnico. E causando, né, transtornos muitas vezes e tal. E esse pessoal desse grupo, eles têm, quando encontram um veículo desses na rua, eles pegam um cone e largam em cima do capô, porque daí o veículo trava, né? Ele entende como um obstáculo e para e entra em módulo de segurança. E eu achei engraçado que eles, na reportagem, dizia que eles têm até um código de conduta, né, que eles fazem vídeos e postam na internet, incentivando as pessoas a fazerem o mesmo, desde que o veículo não esteja próximo a paradas de ônibus, não esteja em vias movimentadas, ou em... não me lembro que tinha mais um outro requisito, não sei se era perto de escolas, ou locais proibidos de estacionar, alguma coisa assim, que fosse causar transtorno. Então, como não só a sociedade não está preparada ainda, como as próprias cidades, né? A estrutura da cidade, né? A gente vê, né, Estados Unidos, né, que é um país de ponta, ainda tem esses problemas por lá. Imagina nós aqui, né, onde certas cidades nem internet, nem sinal de internet, né, celular, nem nada. Então, tem alguns carros que estão travando dentro de túnel, né, com perda de sinal. Sim. Eles travam dentro de túnel e estão causando engavetamentos, né? Exatamente. Então é preocupante. A tecnologia ainda não está aprovada, ainda não está bem amadurecida. Beleza, então. Quadro
concluído, vamos para o nosso último quadro, que é o quadro que está movimentando lá minha lista de distribuição no WhatsApp, por onde o pessoal manda suas dúvidas lá, que é o quadro O Povo Quer Saber. Então, vamos às perguntas aí do pessoal. Hoje temos a pergunta selecionada aí do nosso amigo Eduardo Camargos Couto, que é o idealizador aí da Bateu Resolveu, que ele pergunta sobre a questão da motocicleta, né, que a gente comentava mais cedo. Ele coloca o seguinte: a motocicleta, sendo um veículo tão inseguro, né, como ela não deveria ser proibida ou dispositivos de segurança maiores implementados? Bom, Eduardo, eu sou motociclista desde 19 anos de idade. É complicado você falar para um motociclista que não pode andar de motocicleta, né? Então, advogando até em causa própria. A motocicleta, ela é um veículo inseguro, mas 98% da insegurança da motocicleta está associada à forma de você conduzir a motocicleta. Eu acho que o grande requisito de uma motocicleta, de um motociclista, é a antecipação do perigo, né? E à medida que você consegue se antecipar aos riscos e ao perigo, você consegue evitar qualquer risco, né? Então, eu acho que a moto em si não é o maior problema. A formação do condutor hoje é um problema grave. Pior do que isso, essa formação tem um passivo muito grande, porque tem muita gente conduzindo motocicleta no mercado que, mesmo que você mudasse a forma de habilitação a partir de hoje, esse ranço continuaria no mercado durante muito tempo. Então, uma das coisas que eu costumo sempre conversar sobre o motociclista, quando você pega motociclistas de grupos de motocicletas, né, de motoclubes, eles normalmente andam na estrada em formatura, eles respeitam limites de velocidade, eles andam com EPI completo, né, com todos os equipamentos de proteção, eles respeitam todas as regras de trânsito, eles são gentis na condução, né? Então, esse é um tipo de motociclista que ele pode andar de moto e a moto não é insegura. E o índice de sinistralidade desses grupos é muito baixo. Mas, em contrapartida, a gente tem grupos de motoqueiros, são os motoboys, a garotada que sai para a estrada para bater pega, né? Esses motoqueiros, eles realmente têm visão. Eu não entendo claramente exatamente qual é o problema. Eu não sei se é a necessidade de adrenalina, eu não sei se é a necessidade de autoafirmação. Você, como psicólogo, entende disso muito mais do que eu, mas eu entendo que é uma necessidade de demonstrar força, virilidade, né? É um prazer adicional, não é só a condição de liberdade que a motocicleta dá. As montadoras estão tentando dar mais segurança às motos. Eu tinha, por exemplo, uma moto alemã, né? E a minha moto tinha controle de tração, controle de estabilidade, tinha uma série de controles, né, além de ABS, né? E a moto, como o pessoal que normalmente conduz essa marca, eles dizem que a moto não cai. É impossível cair com aquela marca de moto, né? Porque ela realmente te ajuda. Se você pega um areião e está deitado com a moto e ela levanta, e a minha moto é Big Trail, era Big Trail, né? Então, ela te ajuda na condução, mas se você estiver conduzindo nos limites, se você entender que aquilo ali é perigoso. Se você estiver acima da velocidade, a moto não vai te segurar, não tem controle de tração, controle de estabilidade, nada. E como você está numa área não controlada, você está normalmente numa via, não está no autódromo, você vai cair e provavelmente você vai ser vítima, né, de um atropelamento ou coisa pior, né? Então, o que as pessoas têm que entender, a tecnologia existe, as montadoras estão investindo nisso, mas a moto é um veículo com valor agregado muito baixo. E pior do que isso, os brasileiros não valorizam a segurança, não só na motocicleta, mas também nos automóveis. Na época que os airbags começaram a ser obrigatórios,
ou até mesmo antes de serem obrigatórios, muita gente queria comprar o carro sem airbag porque não queria pagar mais caro por uma coisa que ele não precisaria usar. O brasileiro não compra roupa de proteção, não compra jaqueta, não compra bota, não compra calça, não compra protetor de ombro, joelho, coisa e tal, luva, porque ele acha que nunca vai cair. Só que a regra da motocicleta é justamente o contrário, você vai cair. É questão de tempo, se vai levar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, depende da forma como você conduz, mas você vai cair. Há quem diga, inclusive, né, existem 2 tipos de motociclista, né? O que já caiu e o que vai cair ainda. Exatamente. Então você tem que estar protegido, você tem que salvar, principalmente se salvaguardar, e salvaguardar quem está na tua garupa. Porque normalmente a gente não anda sozinho, a gente anda com a esposa, com a namorada na garupa, com um amigo, né? Então você tem que salvaguardar a vida de quem está ali. Você não pode ser irresponsável a ponto, né, de pegar uma estrada a 140, 150, num dia de chuva, com visibilidade baixa, e achar que não vai cair, que não vai acontecer nada. Vai cair, sim. A questão é só juntar 2 ou 3 fatores que você vai cair. Então, respondendo aí a pergunta, eu acho que a motocicleta não deve ser proibida, mas a habilitação, ela, da mesma forma que um porte de armas, você tem que passar por um exame psicológico rigoroso, tem que ter um parecer psicológico rigoroso. Eu acho que os condutores de automóveis, aquela história do psicotécnico que havia antigamente, tem que voltar generalizado. O vetor de monitoramento sobre o uso de drogas tem que voltar generalizado, né? E não adianta fazer só o teste do pelo, porque o teste do pelo você só pega o consumo de 7 dias para cá, né? Então eu acho que os exames têm que ser mais rigorosos, porque a gente está perdendo muitas vidas por ano no Brasil. Você sabe perfeitamente aí, os números oficiais falam em 30 mil, os extraoficiais em 43 mil, e pelo trabalho que a gente fez no IPEA, o custo de cada vida, né, o que o contribuinte gasta, né, com só a previdência, assistência médica, amparo, socorro, coisa e tal, bate aí na casa dos 2,95 milhões de reais por vítima. Então, eu acho que qualquer investimento que reduza uma morte que seja inferior a 2,95 milhões está justificado. Sem dúvida. Mandar um abraço aí, pessoal, colaborando aí, perfeita a colaboração, diz o Gilberto, ó, temos ouvintes internacionais aí, ó, o Oscar Ramon Belverde, mandando buenas tardes, da Argentina. Buenas Grande tardes. abraço. Graças. Beleza, então. Paulo, quero te agradecer imensamente, queria continuar conversando aqui contigo, tenho certeza que tinha muito mais assunto para a gente abordar, infelizmente nosso tempo está se esvaindo, então deixa tuas últimas considerações aí para os nossos ouvintes. Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, queria te agradecer, né? Eu já tenho teus livros há algum tempo, nós já temos uma certa amizade aí há algum tempo. Recomendo a leitura dos livros, é uma forma de repensar, né, o trânsito e a forma de usar os automóveis, né? E queria te agradecer muito por essa oportunidade. Eu acho que a gente precisa exaustivamente falar sobre segurança. Eu sou o diretor do Zero Morte, né, que é um instituto sem fins lucrativos também para a gente trabalhar com redução de morte. E o nosso desafio é comum, né? Você faz parte do nosso grupo lá também, a gente conversa muito, e eu só posso te agradecer pela oportunidade da visibilidade. Muito obrigado, uma boa tarde, sucesso aí para você. Imagina, eu que agradeço o aceite, acho não, sem dúvida foi de grande valia e agregou muito valor à nossa audiência. E a todos que nos prestigiaram até o final, aí eu convido a retornarem na semana que vem, para estar prestigiando também o nosso próximo convidado, o professor Pedro Celso de Araújo, que vai também nos brindar aí com sua experiência, com sua sabedoria. Certo? Então, muito obrigado a todos pela audiência, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.